Queria conversar com você nesse vídeo sobre nicho e falar um pouquinho também dos próximos passos do meu negócio aqui para vocês, né? Se você vive hoje na internetosfera, se você consome algum tipo de conteúdo sobre negócio, sobre vendas na internet, provavelmente você foi impactado por alguém falando que você tem que nichar o seu negócio, você tem que atender um público específico. Quanto mais específico o seu nicho, mais fácil vai ser você crescer. E eu tenho 10 meses que eu tô numa doideira aqui na minha cabeça para entender qual é o nicho que eu vou escolher. Eu finalmente escolhi qual é o nicho que eu vou fazer. E eu quero, nesse vídeo aqui, trocar uma ideia, bem na moral, assim, bem compartilhar um pouco qual foi o processo que eu fiz para escolher esse bendito desse nicho. De repente você pode usar para o seu negócio também. Quero falar um pouquinho também dos próximos passos aqui do meu negócio, o que a gente vai fazer, quais são as invenções, tá? E uma coisa muito interessante que acaba aparecendo no contexto de escolher um nicho é que nessa era da IA, com essa maluquice toda de vibe coding, de você poder fazer um aplicativo aí no final de semana, montar uma landing page em 3 horas só fazendo prompt, né? Você basicamente pode fazer qualquer coisa. E praticamente qualquer negócio digital, qualquer SaaS que você queira construir, né, qualquer aplicativo que você queira fazer, pode ser feito de uma forma muito rápida. Isso levanta uma pergunta muito profunda, que é, cara, se eu posso fazer qualquer coisa pode ser criada por um custo baixíssimo. Então o que é que eu vou escolher criar? Eu acho que é uma pergunta quase espiritual, né? Tipo, cara, o que é que genuinamente me gera um entusiasmo de eu querer trabalhar muito com aquilo, lógico que para também gerar uma prosperidade, né, gerar uma renda, mas o que é que vai me gerar um entusiasmo que eu vou querer trabalhar com aquilo ali pelo resto da minha vida, ou então pelo menos uns 5 anos? É uma pergunta difícil. E aí eu quero compartilhar um pouco aqui qual foi o processo, né, que eu escolher esse bendito desse meu nicho. Eu já vou compartilhar esse nicho misterioso com vocês. Dando um pouco do contexto, tá, da Lidera, o que a gente fez, né, até então. A Lidera, sempre tratei ela como uma empresa de treinamento de soft skills. Eu tinha 5 soft skills principais que eu dava treinamento: inteligência emocional, comunicação, criatividade, produtividade e liderança. Atendia vários tipos de pessoa, então super generalista. E eu tenho esse perfil de generalista, muito curioso, gosto muito de estudar diversos tópicos. Então eu sempre ficava nesse dilema, cara, e agora? Quem é que eu vou atender? Como é que é o nicho? Uma pessoa entra no meu Instagram, entra no meu canal, não sabe nem exatamente sobre o que eu falo, né? Eu falo soft skills. Você pode pensar uma coisa na sua cabeça, eu posso pensar outra. Então, pô, como é que eu faço para nichar nessa doideira? Eu gosto muito de falar sobre todos os temas. Então, quando eu comecei lá em 2020, cheguei a lançar meu primeiro curso lá, meu primeiro produto, minha primeira comunidade, que era o Skill Master, foi um produto super legal. De 2020 até 2023, eu tive 3 produtos e cheguei a ter uns 130 clientes. E a Lidera para mim sempre foi um side hustle, né? Era tipo, eu tinha meu trabalho, tinha meus outros projetos, e a Lidera era uma coisa que eu fazia à parte, né? Dedicava ali umas 5, 10 horinhas por semana e ia tocando. Nunca consegui fazer com que aquilo fosse minha principal fonte de renda. Por quê? Porque eu não nichava. E 2, porque eu não sabia vender também. Tinha uma dificuldade muito grande de cobrar, eu cobrava super baratinho os meus produtos, 300, 500 reais, então, ou até menos, a depender do contexto. Então, o que acabava acontecendo era que eu achava sempre que ia ser muito fácil construir uma audiência muito grande, e que não é fácil, que nem os gurus falam aí, que é só postar 2 vezes por dia, que você vai estar tendo uma audiência. Não é assim que funciona, dá trabalho mesmo. Já tive vídeo que viralizou, vídeo que deu 1,5 milhão de visualizações, eu vestido de Peaky Blinders, um negócio maneiro. Dito isso tudo, em 2023 eu tive que parar com a Lidera. Eu estava na época, era líder comercial em Nova York, e eu estava muito puxado. Eu estava com dificuldade de tocar a Lidera com qualidade e manter o ritmo Nova York lá. Então eu tive que parar a Lidera. Parei, em 2024 voltei para o Brasil, fui para o mercado financeiro. Em 2025 começou a vir aquele negócio, aquela vontade de empreender de novo, aquela vontade de me mexer novamente e tal. E me veio uma coisa, pô, soft skills é difícil de entender. Deixa eu tentar puxar pelo menos um pouquinho para comunicação. Comecei a atender alguns mentorados falando de comunicação, cobrando um outro valor já, um negócio que já viabilizava o negócio. Mas, cara, que legal esse negócio aqui, hein? Tá dando certo. Comecei a sentir a vontade e tal. Deu maio do ano passado, 2025. Aí eu fiz, cara, vou cair de cabeça aqui nesse negócio. Só que eu caí de cabeça, como é que eu falava de comunicação, eu sempre acabava voltando para os outros temas de soft skills de modo geral. E foi um ano muito próspero, foi um ano que, putz, tive 70 clientes aí, quase 70 clientes no decorrer aí desses últimos 10 meses. Só que a previsibilidade fica mais difícil sem nicho, né? Então eu tava naquela, cara, será que eu continuo atendendo todo mundo do jeito que eu tô fazendo hoje? Como é que eu tava fazendo antes para catar esses clientes de uma forma até para você, se você, caso você não tenha um produto, um projeto nichado, como é que eu fazia para prospectar meus clientes? Muito palestra eu acho que era um dos meus principais pontos de leads. Praticamente para cada palestra que eu fazia, eu fechava mais ou menos um cliente, era mais ou menos essa lógica. Evento de network,
e chamar a gente da minha rede para tomar café, falar um pouquinho das coisas que eu fazia. Posso fazer um outro vídeo depois explicando sobre isso com mais detalhe. Mas aí eu tava nessa parada, putz, tá indo legal aqui agora, mas como é que eu faço para dar o próximo passo? Chegou uma hora que eu entendi que eu tinha que nichar para dar o próximo passo, porque eu tava fazendo tudo nas vendas e nada no marketing. O que eu quero dizer com isso? Né? Geralmente numa empresa você vai ter duas áreas, né? A área de vendas, que é a parte que faz o fechamento, propriamente dito, etc., trata com os leads, e a parte de marketing, que é geração de demanda. E eu tava fazendo praticamente só a energia das vendas lá, prospecção, fechando os clientes, etc., fechando os mentorados. E aí eu fiz, cara, se eu quero gerar demanda para o meu negócio, eu tenho que nichar. Dito isso, para que eu vou nichar? E aí eu quero compartilhar com você mais ou menos qual foi o processo que eu fiz para nichar, porque eu tendo a pensar que todo mundo está falando aqui para você nichar, mas existe uma questão relacionada à maturidade para você conseguir nichar. Se você começa um projeto, a não ser que você tenha uma clareza muito grande de um nicho específico, sei lá, eu sempre gostei muito de arquitetura e eu tenho uma agência de marketing, eu quero atender arquiteto. E, sei lá, meu pai é arquiteto, tenho muitos amigos arquitetos. Aí você vai para esse nicho, porque é um nicho que é óbvio para você. Mas para a maioria das pessoas é uma coisa meio de explorar, entender qual é o nicho que quer trabalhar, sabe? E não existia possibilidade de eu nichar meu negócio lá em maio do ano passado, porque eu não tinha dados o suficiente, né? Atender esses 60, 70 clientes que eu atendi nesses 10 meses foi uma coisa que me fez entender dados muito importantes. Então, uma coisa que eu tenho conversado com meus clientes atuais, inclusive, é isso. Cara, será que você nicha agora ou será que você nicha depois? Você precisa de dados, você precisa de história de sucesso, você precisa entender exatamente o métier ali da coisa, os detalhes, a nuance do negócio que você quer entrar. Hoje em dia eu estou vendo todo mundo agora, todos os marqueteiros digital viraram, não, sou especialista em posicionamento digital para clínicas médicas, sou especialista em posicionamento digital para clínica de estética. Todo mundo virou especialista em clínica de estética. Porque realmente é um mercado que tem muita grana fluindo para ele, né? Mas esse é um detalhe que você tem que olhar, mas não é o único detalhe que você tem que olhar. Né? Então, a primeira provocação que eu deixo é tipo, cara, quantos clientes você tem que atender para você entender, tipo, tá, tem esse nicho aqui que eu gosto, tem esse nicho aqui que dá mais dinheiro, tem esse nicho aqui que eu gosto de dar dinheiro. Então, geralmente, partindo do zero, partindo do começo ali, é muito difícil você ter esse métier, você ter essa sensação. Então eu te provoco. Né? Às vezes você pode estar aí, que nem eu estava até pouco tempo atrás, numa agonia de querer nichar o quanto antes. E, cara, às vezes você precisa ter mais hora de estrada. Opa, tudo bem? Qual é o nome dele? Eu tenho uma empresa de treinamento de vendas. Eu ajudo times comerciais a vender, como escolher um nicho para você vender melhor para um perfil específico de pessoa. Assim, E que tipo de venda? Tudo? Eu falo de vendas, especificamente vendas consultivas. Então, uma venda que eu vou ter que sentar com o meu cliente para poder explicar ele o produto, fazer algum tipo de diagnóstico. Então, tipo, não é tanto uma venda de um restaurante, assim. É mais uma venda, eu sou um arquiteto. Eu sou um dono de uma agência, eu tenho que sentar com o meu cliente, entender as dores dele, esse tipo de venda. Eu estava falando que é importante ter informação sobre o nicho antes de você escolher se nichar. Para você entender se aquele negócio é para você. Vou dar um exemplo, né? Aqui um dos produtos que eu rodei nesses 10 meses, nessa tentativa também de nichar, era um produto chamado Mentoria Dream Job. Um produto super legal. Se aparecer alguém que precisasse ser atendido nesse produto, eu vou atender sem problema nenhum, mas não vou mais fazer funis, não vou mais fazer marketing dele. E qual é o caso desse produto? Né? É um produto que eu ajudava as pessoas que estavam, eu ajudava analistas que estavam em uma empresa que eles não estavam satisfeitos e que queriam ir para um outro local, ir para uma outra empresa. Aí eu ajudava com currículo, preparação para entrevista, essas coisas. Só que o que acabou acontecendo? Eu fui percebendo que se eu fosse continuar nesse produto, eu ia virar tio do RH, não era o que eu queria ser, eu acho que tinha assuntos mais profundos que eu queria conversar. 2, o perfil de cliente que entra nesse produto geralmente é uma pessoa que está com energia mais baixa, né? Você vai ter que trazer ela, né, dar uma energia para ela, mostrar que tem esperança, que dá para ela trocar de vaga, ela conseguir a vaga na empresa dela que ela quer. E terceiro, como eu estava atendendo especificamente analistas, que era o que eu tinha condição mais direta para atender, né? Porque no mercado financeiro, nos contextos que eu fui, eu nunca fui diretor de nada, eu sempre estive nesse âmbito de analista, no máximo product manager, eu dificilmente ia conseguir cobrar mais caro. Então, não estava fazendo tanto sentido para mim. E a galera que eu via que eu mais gostava de atender eram empreendedores, principalmente quando eu falava da parte comercial, da parte de produto, da parte do modelo de negócio. E aí eu fui vendo, cara, como é que eu faço para atender mais essas pessoas, né? E aí, aos poucos, eu fui olhando esses detalhes, né? Quem é que eu gosto muito de atender? Quem é que eu gero mais resultado tangível? E qual o tema que eu vou falar para gerar esse resultado tangível, né? Se eu gero um resultado tangível, que eu falo, quer dizer, muitas vezes dinheiro.
para a pessoa, vai ser mais fácil eu ser mais bem remunerado. E aí, a princípio, eu estava entre dois temas, né? O tema de comunicação, mesmo voltar para comunicação, mas uma coisa meio comunicação para empreendedores, e a outra, vendas, né? E aí eu estava muito nesse dilema, né? Vendas tinha um benefício muito claro, falar de vendas, ter meu nicho como vendas. Pô, eu boto dinheiro no bolso da pessoa instantaneamente, posso cobrar caro, tem 250 mil produtos validados de vendas. Só que tinha um problema. Eu sou um cara que fala de venda muito humanizada, consultiva, numa pegada um pouco mais tranquila, sabe? E aí a grande dificuldade que eu tava pensando é, cara, os players de mercado, quando eu olho as pessoas que falam de vendas no mercado, a galera é incisiva, a galera é intensa. É um negócio assim, olho arregalado e tal, é um nível de intensidade maior. Eu fiz, cara, eu não vou conseguir colocar essa máscara desse personagem, tá ligado? Eu fiz, não, se eu falar de comunicação, né? Um grande mentor meu, Cadu Caçaú, ele falou, Gabriel, tudo que você fala é comunicação no final das contas, né? Vendas é comunicação, oratória é comunicação, liderança é comunicação, produto é comunicação. Tudo que você fala é comunicação, Gabriel. Acho que todo é um cara que tem que falar de comunicação. Eu disse, cara, mas como é que eu vendo isso de uma forma legal? Né? Eu tava pensando, será que eu faço comunicação para empreendedores? Comunicação de negócios? Não tava clicando, sabe? Pô, será que o cara que eu quero atender, que geralmente é um empreendedor, ele acorda pensando assim, putz, preciso melhorar minha comunicação? Com certeza existem pessoas assim. Se você for uma delas, inclusive, me mande uma mensagem. Mas eu acho que a maioria das pessoas não. Não é uma coisa tão fácil de vender, tanto resultado palpável. Aí me veio e outra coisa também, eu não queria ser um professor de oratória, né? Quando eu pensava... E aí quando eu pensava também, pô, se é o cara que fala de comunicação empreendedora, essas coisas assim, eu me via caindo no local de professor de oratória, que também não era um local que eu me identificava. Olha como tem coisas profundas aqui a nível de pensar na quem é que eu quero ser, como é que eu quero ser conhecido, quais são as coisas que eu gosto de fazer, são perguntas profundas para você escolher esse bendito desse seu nicho. E aí eu caí num local muito legal, que foi um grande estalo depois de muita meditação. Inclusive eu vim meditar aqui, neste local aqui, por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui. E de muita terapia que me deu, cara, eu posso falar de vendas sem ter que ser esse cara de olho arregalado. Eu posso falar de vendas de uma pegada mais humanizada, uma pegada mais tranquila, uma pegada pensando em relacionamento de longo prazo com o cliente, uma pegada que, cara, vamos pensar do seguinte, idealmente o teu produto tem que estar organizado de uma forma tão legal e o teu speech de vendas tem que estar organizado de uma forma tão legal que, pô, se você for fazer isso para um amigo, você não vai incomodar ele. Se você for chamar ele para ver a tua apresentação de venda, ele vai achar legal e é capaz dele comprar, né? Hoje a gente eu vejo muito no mercado uma venda muito agressiva, uma venda que você coloca o cliente num local de desconforto extremo, você desafia demais às vezes o cliente. Eu acho que vendas para mim você não tem que ser frouxo, não precisa ser amiguinha do cliente, não sei o que, aquela coisinha assim, ter medo de perguntar, ter medo de provocar, não é essa parada. Mas eu acredito que existe um local de equilíbrio entre a empatia real, a conexão real com o cliente e uma incisividade, ser um vendedor um pouquinho mais desafiador. E aí daí eu acabei caindo nesse local, de falar de vendas humanizadas. E se você está chegando de cabeça aqui nesse canal, bem-vindo. Esse canal aqui vai ser sobre vendas humanizadas, especificamente para empreendedores, né? Como é que eu construo um processo comercial que eu gero valor real para todos os envolvidos, né? Que faz sentido para mim, a nível de margem, que faz sentido para um vendedor que eu vou colocar dentro desse processo comercial, como é que faz sentido para o meu cliente, no sentido de ele estar pagando um valor que faz sentido, me dá margem, mas gera um valor desproporcional para ele. É sobre isso que eu vou falar, né? Tem mais ou menos uns 10, 15 dias que eu tomei essa decisão. Já comecei meu processo de prospecção, já estamos com 2 clientes nesse produto novo que eu estou chamando de arquitetura comercial. E eu estou bem empolgado, né? Eu vejo que agora, uma vez que eu escolhi nichar, o próximo passo é estar um pouco mais presente aqui no YouTube, nas redes, produzindo mais conteúdo. Então vai vir uma cacetada de conteúdo sobre vendas, sobre estruturação de produto, sobre funil comercial, sobre como conseguir mais clientes, como cobrar mais caro. E vai ser um prazer produzir esse conteúdo e estar com você aí pertinho. Se inscreve no canal se essas ideias todas malucas que eu trouxe fizeram algum sentido para você. Se você quiser minha ajuda para estruturar teu processo comercial ou até com soft skills mesmo. Hoje, quem é que eu estou atendendo? Principalmente prestadores de serviço, né? Pessoas que, de alguma forma, tem que fazer um bate-papo com o cliente para fazer um diagnóstico e, a partir daí, eu vou fazer uma venda. É o que chama de venda consultiva, né? Aquela venda que você vai fazer em call de venda. Então, se você pegou a brisa do que eu estou falando aí e você quiser trocar uma ideia comigo, vou deixar um link aqui para você entrar em contato comigo. Provavelmente vai ser direto no meu WhatsApp.
e vai ser um prazer ter você conosco, tá? Aquelas coisas de YouTube para finalizar, né? Deve ter um vídeo aqui que você vai curtir ver e deve ter um botão aqui para você se inscrever e dar um like, que eu descobri depois que comecei a produzir conteúdo no YouTube que faz diferença mesmo. E um grande abraço.